Michael Schumacher, de naturalidade alemã, nasceu no dia 3 de janeiro de 1969, passou por 5 equipes de Fórmula 1 e foi 7 vezes campeão mundial. Schumacher é o maior piloto de todos os tempos. Quase todo mundo sabe disso, mas como que foi a sua trajetória pré-Fórmula 1 e até a sua aposentadoria? Como foi o seu retorno? E o que veremos a seguir nesse vídeo? Roda a vinheta. Assim como todos os pilotos, Michael Schumacher começou no kart. Mesmo criança, mostrava grande talento para guiar carros. Com 4 anos, ganhou seu primeiro kart de seu pai. Mesmo querendo ser jogador de futebol, ele seguiu a carreira de piloto profissional aos 22 anos. Em qualquer categoria de automobilismo que ele passava, Michael conseguia ótimos resultados, como por exemplo em 1989, foi vice-campeão da Fórmula 3 alemã e no ano seguinte consagrou-se campeão da categoria. Além da Fórmula 3, ele participou também da Fórmula Koenig, Fórmula Ford e Fórmula de protótipos, DTM alemã e Fórmula 3000 japonesa. Em 1991, ele se tornou campeão para a Mercedes no WSPC e em segundo lugar na Fórmula 3000 em Sugo, no Japão. A montadora de carros Mercedes-Benz havia criado um fundo de investimentos para financiar jovens pilotos promissores. Por mostrar ser um jovem talentoso, a montadora financiou sua carreira de piloto, o qual possibilitou Michael Schumacher de ingressar na Fórmula 1. Michael Schumacher entrou na Fórmula 1 em 1991 pilotando pela Jordan. Nesse ano, a equipe Jordan tinha como seus pilotos o belga Bertrand Gachot e Andrea de Cesares. Gachot se envolveu no acidente de trânsito e o tirou das pistas, assim a equipe ficou com o lugar vago. Mas para que Schumacher pudesse ocupar esse posto na equipe da Fórmula 1, é necessário que ele conhecesse o circuito. Será que ele conhecia o circuito da Bélgica? Não. Ele nunca teve a oportunidade de correr lá. Talvez você esteja se perguntando, como que ele fez então? Ele simplesmente mentiu e disse que conhecia a pista, mas não conhecia coisa nenhuma. Para não dizer que ele não conhecia nada, Schumacher anos depois afirmou que ele havia dado uma volta pelo circuito de bicicleta numa corrida de ciclismo. Pois bem, o fato é que na classificação Schumacher conseguiu o 7º tempo, perfeito para quem nunca tinha andado num carro de Fórmula 1. Mesmo largando em 7º, ele não completou a corrida com problemas na embreagem. Mesmo assim, isso foi suficiente para um dos chefes da equipe Benetton, Flávio Briatore, que com um golpe de mestre conseguiu levar o jovem para sua equipe logo no GP seguinte, o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Na Benetton, Schumacher teria companheiro o tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet. Mesmo conhecendo o circuito de Monza, o fato é que Schumacher largou na frente de Piquet e terminou também na frente de seu colega. Ele largou em 7º e terminou a corrida em 5º, marcando portanto seus primeiros pontos na Fórmula 1. É provável que Schumacher tenha aprendido muitas coisas com Piquet, mas o brasileiro se aposentou no final da temporada de 1991. Com isso, Schumacher se tornou o piloto principal da Benetton. Seu novo companheiro de equipe foi Martin Brundle. O primeiro ano completo na Fórmula 1 foi fantástico. É verdade que não terminou 4 corridas, entretanto, sempre largava entre os 6 primeiros e a sua pior colocação foi um 7º lugar no Grande Prêmio de Portugal. Assim, de 16 corridas da temporada, ele subiu ao pódio 8 vezes. Interessante é que justamente uma das corridas que ele não terminou foi o Grande Prêmio da França, o qual ele forçou uma ultrapassagem em Ayrton Senna. Os dois se tocaram e abandonaram a corrida. Senna ficou nervoso e após terem saído dos carros, deu uma boa bronca em Michael Schumacher. Seu primeiro e segundo lugar aconteceu no Grande Prêmio da Espanha. Debaixo de muita chuva, Mansell foi o vencedor daquela corrida. Desde então, Schumacher mostrou ao mundo um grande talento guiar o carro em uma pista molhada. Sua primeira vitória na Fórmula 1 foi exatamente no circuito da Bélgica. Com essa vitória e todo o seu bom desempenho na temporada, ele terminou o Mundial em 3º lugar. O companheiro de equipe de Michael Schumacher ficou bem atrás, na 6ª colocação. Em 1993, o alemão fez uma temporada fantástica. Durante praticamente o campeonato inteiro, ele sempre esteve no bolo entre o lendário Senna, Alain Prost e Damon Hill, com seus poderosos Williams. Por exemplo, no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, depois de uma tempestade, Senna e Schumacher foram os destaques da corrida. Ambos conseguiram se manter dentro da pista e debaixo de muita chuva. E logo depois da chuva, Senna superou Hill numa ultrapassagem incrível. Schumacher estava em 7º lugar e começou a voar, volta após volta. Ora era Ayrton Senna que fazia a volta mais rápida, ora era Michael Schumacher. Senna por fim ganhou a corrida e Schumacher terminou em 3º lugar. Mesmo com esse grande potencial, a sua segunda vitória só aconteceu na parte final do campeonato, o Grande Prêmio de Portugal. O duelo estava entre ele, Senna, Prost e Hill, e também o novato Mika Häkkinen. Senna e Häkkinen abandonaram a corrida na parte final da corrida. Schumacher travou um belo duelo com Prost, nem mesmo o temível Prost foi capaz de derrotá-lo. Na classificação geral do campeonato, Schumacher terminou na 4ª posição. Seu companheiro, o veterano Riccardo Patrese, ficou na 5ª colocação, porém a diferença entre pontos foi gigantesca.
Observe na tabela que está mostrando agora. Em 1995, Michael Schumacher foi bicampeão sem grandes dificuldades com a sua Benetton de motores Renault. Destaque para o Grande Prêmio da Bélgica, que mesmo largando em 15º lugar, ele conseguiu vencer com a pista molhada. Em 1996, Schumacher partiu para outro desafio, pilotar na escuderia italiana Ferrari e recuperar todo o prestígio que a equipe havia perdido. Schumacher não tinha um carro muito competitivo, por isso não conseguiu alcançar o título mundial daquele ano. Conseguiu sua primeira vitória com a Ferrari no Grande Prêmio da Espanha, debaixo de muita chuva. Depois voltou a vencer no Grande Prêmio da Bélgica e da Itália. Em 1997, com uma Ferrari bem mais competitiva, disputou o título com o campeão da Fórmula 1, Jacques Villeneuve, na Williams, até a última corrida da temporada, mas novamente não deu para Schumacher. Vale lembrar que nesse ano, em Jerez, na Espanha, no GP da Europa, ele se jogou seu carro para cima de Villeneuve, mas dessa vez ele saiu perdendo. A FIA o desclassificou por essa atitude antidesportiva. Nem o vice-campeão Schumacher foi considerado em seus pontos, no entanto não foram descartados. Em 1998, Schumacher teve um novo rival, considerado o mais forte de todos, Mika Häkkinen. Pilotando a McLaren, Schumacher disputou o título até o último GP. Contudo, ele teve problemas com o carro e Häkkinen foi campeão da temporada. Em 1999, ele tinha tudo para ser tricampeão de Fórmula 1, mas o Grande Prêmio da Inglaterra, logo no início, passou reto numa curva e se chocou violentamente na barreira de pneus. Talvez tenha sido o pior momento de sua carreira. Lembrando que Senna e Ratzenberger passou direto também numa curva, 5 anos antes, e ambos morreram. A diferença é que a batida de Schumacher foi amortecida pela barreira de pneus. Ele quebrou a perna e foi hospitalizado e só voltou a correr no fim da temporada. Apesar do susto e da gravidade do acidente, o piloto alemão fraturou as pernas e precisou ficar fora das corridas por um bom tempo, só retornando na penúltima prova no ano, conquistando o segundo lugar na corrida. O vencedor da corrida foi seu colega Ed Vine, e o título da temporada ficou com Mika Häkkinen. De 2000 a 2004, agora com Rubens Barrichello como companheiro de equipe, Schumacher dominou a Fórmula 1. Ainda em 2000 ele teve um pouco mais de dificuldade ao disputar com Mika Häkkinen, mas nos anos seguintes, principalmente em 2002, ganhou o campeonato com respectivos, com relativa facilidade. Barrichello contribuiu muito para que conseguisse esses 4 títulos na Fórmula 1. Devido ao grave acidente de Felipe Massa em 2009, Schumacher se dispôs a substituir seu amigo na Ferrari, porém sua condição física não permitiu que voltasse. No ano seguinte, ele decidiu se aliar ao chefe Ross Brawn e à nova equipe Mercedes F1 Team. Esperava muito dele, contudo Schumacher fez uma péssima temporada. Seu melhor resultado foi 2 quartos lugares, sendo que desde passeio de equipe subiu por mais de uma vez no pódio. Pela primeira vez na história, Schumacher obteve um desempenho abaixo do que o outro piloto da equipe. Não conseguiu se adaptar aos padrões dos novos carros da Fórmula 1. O tipo de pneu que foi usado nesse ano não favoreceu seu estilo de pilotagem, o que prejudicou ainda mais. De qualquer forma, em todas as entrevistas, ele mesmo, não muito contente com seu desempenho, disse que estava feliz e se divertindo. Em 2012, ele teve sua última chance de mostrar quem ele foi um dia. Teve um início promissor nos primeiros GPs, sendo muito rápido nos classificatórios, mas não tinha consistência nas corridas. No Grande Prêmio de Mônaco conseguiu ser o mais rápido no Q3, mas por ser envolvido em um acidente na corrida passada não conseguiu largar na pole. Schumacher teve uma carreira vitoriosa na Fórmula 1. Passou por muitos acidentes graves e outros nem tanto assim, mas se recuperou de todos. Porém, no dia 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um grave acidente, enquanto fazia uma das coisas que mais gostava na vida, esquiar. Schumacher bateu forte a cabeça em uma pedra, mas foi levado consciente ao hospital. Porém, seu estado de saúde foi piorando e os médicos colocaram em coma induzido, no qual nunca mais acordou. Sua família optou por não desligar os aparelhos, e hoje ele está em sua casa em estado vegetativo, aos cuidados de sua família, especialmente ao cuidado de sua esposa, Corinna Schumacher. Desde então existem rumores que ele está se recuperando ou que ele morreu, mas nenhuma dessas notícias são exatamente confirmadas por sua família. Sim, mesmo que Schumacher seja amado por uns e odiado por outros, ninguém pode negar a brilhante carreira que ele obteve no automobilismo, que é uma lenda da Fórmula 1.